Fala pessoal, mais um episódio na área, de novo em collab com a Kimball Insight, então RHZ e Kimball Insight. Para você que não me conhece, eu sou Diego Cidade, CEO e fundador da Academia do Universitário, uma HR Tech focada em estágio que lida com Volkswagen, RD Saúde, Ipiranga, Vibra e por aí vai. E eu tô aqui com a Amanda Saconato e a Tiziana Lima, ambas sócias da Kimball. Elas vão dar o overview do que é Kimball e eu vou apresentar as nossas duas convidadas dessa vez. Muito obrigada, Diego. Nós somos do Kimball Insights, onde a liderança encontra inspiração, um podcast e videocast que vocês nos acham no YouTube, no Spotify, com líderes, os principais líderes aqui das empresas brasileiras e até estrangeiras. Confiram nosso conteúdo. Obrigada, Diego. Sou Tiziana, parceira aqui da Amanda no Kimball Insights e representando também a Kimball Consultoria. É uma consultoria focada em gestão do capital humano e com uma história aí de 80 anos na Europa, 20 anos de Brasil, com foco em desenvolvimento, executive search, tudo relacionado à estratégia de RH. E temos duas convidadas especiais hoje, que o Diego vai apresentar. Eu tô com uma colinha aqui, porque é muita coisa. Ambas da SAP, tá? Ana Paula Campoy, que eu perguntei para garantir, e a Fernanda Saraiva. Ana Paula Campoy, ela é VP de vendas de HCM, né, gestal de capital humano na SAP, mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia, desde 2010 na SAP, já atuou em posições estratégicas no Brasil e no exterior, reconhecida pela liderança humanizada e pela visão de futuro, é vocal sobre inovação, diversidade, inclusão e tecnologia aplicada à gestão de pessoas. Super obrigado pela sua presença, Ana. E a Fernanda... Antes da Tícia fazer a pergunta, a Fernanda é Head de Pessoas e Cultura da SAP para América Latina e Brasil. 22 anos para cima de recursos humanos, sendo 14 anos de trajetória na SAP. Entrou em 2011 liderando remuneração e benefícios aqui no Brasil, de 2014 a 2018 e expandiu responsabilidades para Latam e HCM, e desde 2022 lidera Pessoas e Cultura para toda a região, mantendo a liderança no Brasil. Entusiasta de parcerias com negócio, desenvolvimento de líderes e construção de times sustentáveis. Isso aí. Aninha é grande parceira minha. Bom demais, bom demais. Tícia, o que você tem aí para duas feras aqui hoje. Obrigada, Ana. Obrigada, Fernanda, por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco para esse bate-papo. E para começar, Ana, começando com você. Boa, vamos. E Fernanda, complemente, por favor. Então, falando aí, você tem uma trajetória super interessante vindo de Customer Experience, né? E agora liderando soluções de pessoas. Conta para nós como é que é isso, explica primeiro para a gente, para a nossa audiência, né? O que é essa Customer Experience, essa solução, e o que muda na mentalidade e até na gestão, falando de pessoas, o que foi de mudança de chave na sua mentalidade? Sim, é uma ótima pergunta, Tícia, até porque tem tudo a ver o Customer Experience com o Employee Experience, mas as pessoas não é tão óbvio, as pessoas não analisam tão obviamente, a não ser se você já teve a oportunidade de estar dos dois lados, né? E agora eu tive. Então, Customer Experience é tudo que tem a ver com CRM, e-commerce, enfim, ferramentas de engajamento de marketing, etc., né? Então, quando eu saí de Customer Experience, entrei ali no mundinho de RH, que a Fê, minha super parceira aqui, me dá aula de RH, aprendo muito com os clientes, mas eu tinha uma outra perspectiva. Então, foi muito interessante, porque a hora que eu passo para o lado de pessoas ali, né, começa a estar muito mais próximo do RH, a gente começa a entender que tem uma camada de análise que ela não é técnica, ela não é de indicador do commerce, que é toda a cultura organizacional que a empresa tem e que isso reverbera do outro lado, né? Então, por exemplo, a gente olha os resultados de um commerce dentro desses indicadores técnicos, mas a gente precisa entender, né, se a empresa é uma empresa que tem uma cultura voltada para o resultado, né, de vendas, de marketing, se na cultura organizacional dela o cliente está no centro das decisões, etc. Isso faz esse conjunto acho que o conjunto de habilidades de uma empresa técnico, né, então se ele tem uma habilidade técnica muito grande, usa a melhor ferramenta, tem as melhores estratégias, etc., combinada com uma cultura organizacional muito forte, muito comunicada, que tem um propósito, que leve um propósito para os colaboradores, a empresa ela é imbatível. Então, quando eu falo que ela é uma pergunta super pertinente, mas ela não é óbvia, que eu, antes de estar do lado de pessoas, eu não enxergava isso, né? Então, eu enxergava o sucesso ali puramente
puramente na numerologia e nos indicadores técnicos, né? Mas tem todo um por trás ali que a empresa, que a gente não consegue enxergar, que realmente a empresa só vai ter sucesso atendendo o cliente se o funcionário vive no dia a dia o mesmo ambiente de exigência, de atendimento, né? Então, o funcionário é respeitado, que ele tem um plano para a carreira dele, que ele é escutado, que sejam, né, suas necessidades ali sejam atendidas como profissional. Então, isso é super importante. E até para dar um exemplo super clássico, assim, de um cliente, a gente atendia, tem e-commerce num cliente grande que tem a maior parte da estratégia dele passa pelo e-commerce, e eles quiseram trocar a ferramenta deles de engajamento de marketing, né? Então, eles usavam a ferramenta há 5 anos e quiseram trocar. O pessoal que opera, num time de marketing muito grande, o pessoal que opera participou de demo, participou das discussões, mas a decisão, no final, foram dos líderes ali, porque tinha a ver com a estratégia que eles queriam, tinha um porquê. E aí, muito sabiamente, os líderes de marketing, de vendas ali, pediram para a RH, falaram assim, olha, acho que a gente vai precisar de alguma coisa de gestão de mudança aqui, porque dessa vez o time é muito grande, eles operam ali, dando a quantidade de cliques ali, fazendo o que eles precisam. Então, a gente acha que por mais que eles tenham participado do processo, se não tiver alguma coisa de gestão de mudança aqui, pode ser que a adoção seja prejudicada. Bom, enfim, o RH contratou uma empresa super reconhecida no mercado por tratar de gestão de mudança. Aí, muito rapidamente, eu estava ali, porque a gente estava no meio da venda e tal, eu estava muito no cliente naquele momento, porque a gente estava tratando alguns assuntos importantes com eles ali, e eu pude acompanhar esse processo. A hora que a empresa de change management entrou ali e começou a fazer todos os estudos para começar o trabalho deles, eles viram e falaram, opa, o buraco é muito mais embaixo. Porque quando a gente está falando com o seu time, eles não têm a menor ideia do porquê que fizeram isso. Que na cabeça deles, falam, cara, por que há 5 anos eu faço assim e dá certo? E agora eu tenho que operar um negócio, por que fizeram isso? Então, assim, tinha uma desconexão muito grande entre o que a organização estava pensando como estratégia de crescimento e etc., o porquê ter aquilo, para o propósito que eles tinham no dia a dia. Então, assim, ou seja, eles fizeram um trabalho muito pontual para aquele momento, mas depois ampliaram muito mais. O que refletiu na empresa e no RH foi o seguinte, não estamos fazendo um bom trabalho em relação a trocar aqui trocar com o colaborador sobre a nossa expectativa do trabalho deles, que está ligada a um propósito que é a nossa estratégia como empresa. Então, assim, é muito importante. Né? Então, a visão de um negócio dar certo ou não, ela passa muito sobre a execução das pessoas, sobre aquilo que tem que ser feito. Antes de você assumir HCM, que você era CX, você olhava CX de maneira global, tipo, todos os produtos e tal? Todos os produtos. E aí a HCM estava ali dentro de um... HCM são linhas de negócio diferentes, né? Então, CX é uma linha de negócio e HCM é outra, né? Então, a gente trata são linhas de negócio totalmente diferentes. E eu não tinha. Eu acho que eu tinha zero visão. Então, quem olha o RH, fala assim, nossa, é simples, né? Parece ser simples ali. Simples não tem nada, né? Não existe mais departamento pessoal. É um RH, assim, hoje em dia, a estratégia de uma empresa dar certo, ela passa muito pelo RH, né? Então, a gente vê o quanto... a gente vê o quanto é importante, o quanto reverbera... o quanto o colaborador respira uma resposta ao negócio quando a cultura organizacional é forte. Ela é, na prática, todos os dias ali incentivada pelos líderes, etc. Então, assim, é um mundo técnico, né? É um mundo de pessoas, mas existe toda a sua ciência ali. Então, é muito interessante. E como é que é essa dobradinha, assim? Porque ela vende para RH e você é o RH, e aí, tipo, como é que você ajuda? Como é que é essa contribuição no dia a dia? Não, a gente trabalha muito em parceria, porque o que eu brinco é o que a gente oferta para as outras empresas, a gente vive dentro de casa também. Então, isso que ela comenta da cultura, e não é à toa que a gente fala, né, que a cultura come estratégia no café da manhã, porque é isso mesmo, né? A cultura, na verdade, ela é a pedra fundamental de qualquer estratégia de uma empresa. Se os colaboradores não entendem, se eles não vivem aquilo no dia a dia, eles nunca vão conseguir passar isso para frente. E, por consequência, o nosso cliente nunca vai conseguir ver isso. E acho que a nossa dobradinha é muito isso, né? Além de, óbvio, a Ana é líder, então ela, de alguma forma, também é uma cliente interna minha, porque eu faço aí todo o trabalho com as lideranças, mas também como eu consigo passar o olhar do que o RH precisa.
né? Porque muitas vezes é o que a Ana falou. Parece simples, mas é super complexo, assim. No fim do dia, são pessoas operando, né? E por mais que você tenha a tecnologia como um grande habilitador para a gente ampliar as capacidades humanas, se cada pessoinha que estiver ali executando não entender o porquê ela está fazendo isso, a gente não consegue vivenciar a cultura, não consegue realizar nossa estratégia no dia a dia. Então, acho que é super importante, quanto mais a gente trabalha juntas, mais acho que uma pode aprender com a outra, eu entender qual é a dificuldade de um líder no dia a dia, o que ele está passando, e um pouco passar a visão, né, de um líder de RH, para quando ela for conversar com os líderes de RH, ela entender quais são as dores de quem está sentado na minha cadeira. Né? Eu aprendo muito. Que são muitas, né? Até falando de cultura, você pegou um ponto assim, como que você sabe quando a cultura pegou de verdade? Assim? Você olha e fala assim, olha, eu acho que quando você vê pequenas coisas, obviamente, como a Ana falou, tem toda uma ciência, assim, né? Claro que quando você está pensando na cultura da empresa, você obviamente tem que desenhar todos os seus processos baseados naquilo que você pensa na cultura. Então, não adianta você falar assim, quero fazer uma transformação cultural, não me preocupar com a gestão de mudança, em adaptar todo o seu sistema de pessoas, e aí não estou falando da ferramenta técnica, mas estou falando de todo o ferramental, a avaliação de desempenho, como você estabelece as suas metas, como você cria as trilhas de formação de liderança, formação dos colaboradores. Mas você percebe quando você vê pequenas coisas acontecerem. Então, quais são os rituais que os times estão estabelecendo? Quais são os rituais que os líderes estão estabelecendo? Eles estão tendo, por exemplo, acho que uma coisa super importante, e cada vez mais é mais importante, a transparência do líder para com os seus colaboradores, né? Canal aberto. A gente vive num mundo, quando você fala, por exemplo, de geração Z, é uma geração que cresceu tendo informação real time, online, o tempo todo. Imagina você ser liderado por uma pessoa que ainda vem de uma mentalidade que ele tinha, né? A gente pensa nas gerações anteriores, elas usavam informação como algo assim que não podia. Eu tenho a informação, eu tenho o privilégio da informação. Se você tiver um líder hoje pensando dessa forma, ele está fadado ao fracasso, né? Então, por exemplo, você está vendo os líderes se comunicarem constantemente, tem rituais com os times que eles estão se falando, você tem canais de feedback que são, além de serem transparentes e abertos, que são efetivos, ou seja, não adianta nada você dar o feedback e você não agir em cima disso. Então, acho que quando você vê esses pequenos sinais do dia a dia, você consegue falar, agora está dando certo. Porque não adianta você pensar como uma coisa enorme, assim, acho que é o dia a dia. Porque cultura é como a gente se comporta no dia a dia, né, de maneira coletiva. Então, como você vê os times se comportando, acho que é um grande sinal de que as coisas estão dando certo e que a coisa pegou. Você percebe as pessoas, a gente está justamente nesse momento de evolução da nossa cultura, e a Ana tem sido uma super parceira em muitas das ações que a gente tem feito lá dentro da SAP, mas como é que a gente traduz isso para o colaborador de maneira muito, muito concreta, e como a gente abre esses fóruns. A gente teve há 2 semanas atrás um seminário lá dentro da SAP, em que a gente foi discutir a evolução da nossa cultura. A gente já tinha uma cultura muito forte, muito estabelecida, mas a gente revisou os nossos comportamentos para refinar a partir do que já era muito bom, que a gente quer reforçar, e coisas que a gente vê que a gente precisa evoluir. Então, uma das dinâmicas que a gente teve foi muito bacana. A gente colocou líderes e fazendo perguntas difíceis, assim, qual é a dificuldade que você tem para ver este comportamento? Por exemplo, é um comportamento que a gente chama de, a gente toma responsabilidade, acho que é a melhor forma de traduzir. Como é que você vê isso no dia a dia? Você está vendo acontecer? Não estou vendo. Por que não está vendo acontecer? Porque eu acho que a gente ainda pode colaborar melhor entre as áreas, tal. Quando você vê acontecer uma dinâmica dessa, as pessoas falando abertamente, sem medo, e discutindo, e dando feedback, fala assim, olha, esse negócio está dando certo. Então, acho que esses são alguns sinais, e um exemplo recente que a gente tem na SAP de como a gente vê a cultura se materializando em ações do dia a dia. Eu acho isso super interessante, né? Porque é o reforço da cultura, né? Então, Exato. o RH não é um anúncio ali para a gente só cumprir uma tabela de que existe. Não.
o momento de estratégia da SAP está totalmente ligado com o que a RH reforça dia a dia e provoca a gente usar aqueles behaviors que são necessários para que a cultura ela seja todo dia reforçada. Até porque, acho que essa é outra coisa que a gente precisa refletir. Eu venho falando muito isso nesse momento que a gente está passando. Construção de cultura não é responsabilidade do RH. Acho que o RH está ali como área especialista para habilitar a organização para passar por esse tipo de evolução. Mas... E o RH é o guardião, né, exato, da cultura. Ele mas tem que se portar dessa forma. Construção de cultura é responsabilidade de cada colaborador. A hora que a gente consegue passar isso e as pessoas terem isso em mente, eu acho que é como a Aninha falou, a gente é imparável, assim. Eu acho que o papel do líder também é muito importante, né? A gente discutiu muito nesse summit sobre cultura organizacional. O líder, ele é o exemplo arrasta, né? Então, se ele usa aqueles pilares da nossa cultura no dia a dia, ele vai trazer o time junto, né? Se ele cobrar aqueles behaviors, as atitudes... passa a ser o DNA de cada time, que é o DNA da empresa como um todo. Então, é uma dobradinha ali de negócio com RH que é super importante, né? E sem contar que você falou no início do impacto no cliente final, no seu cliente. Então, quais são, para a nossa audiência, e quais são as evidências mais fáceis e perceptíveis do impacto da cultura no resultado lá na ponta, para as duas? Quer começar você, que está dia a dia no nosso cliente? Posso. Eu acho que é um pouco disso que a gente estava dizendo, né? O colaborador feliz, que tem certeza que ele faz parte de um propósito, ele atende bem um cliente. Ele faz o trabalho dele da maneira que ela tem que ser executado. Ele faz o que a empresa espera, né? Ele dá o melhor do que ele pode ter, porque ele entendeu, né? Foi comunicado, né? Os combinados que se faz combinados não saem caros. Ele entendeu qual é o propósito dele ali dentro da empresa, ele sabe o jogo como tem que ser jogado. E isso reverbera no cliente em todos os aspectos, até nos técnicos, né? Então, se a gente tem isso tudo muito claro, cada um dentro do seu papel, não tem como esse processo não chegar no cliente de uma maneira muito positiva, né? Então, não tem aquelas informações, por exemplo, a gente no mundo de tecnologia, né? Então, a gente tem N departamentos que podem tocar o mesmo cliente. Era esse exemplo que eu ia dar. Então, a gente pode ver como a gente está alinhado. Assim, pode ser com qualquer pessoa que o cliente fale, o discurso e a mensagem, ela é a mesma. E tem que ser, porque imagina o cliente está do outro lado, né? É o famoso walk the talk, né? Exatamente. Você tem que viver. Exatamente. E a gente vem, acho que por toda a transformação, e a Ana não vai me manter honesta aqui, por toda a transformação que a gente vê, inclusive de como a gente aborda o mercado, hoje o feedback que a gente recebe dos nossos clientes é que hoje é muito mais fácil. Óbvio, nós somos uma empresa gigantesca, global, temos mais de 110 mil funcionários no mundo, presente em mais de 170 países, então, assim, é um Titanic, né? Você virar a direção do Titanic não é assim, uma coisa necessariamente simples, mas... o feedback que a gente recebe hoje dos nossos clientes é que hoje é muito mais fácil você se relacionar com a SAP. Né? A Ana está no dia a dia com o cliente, eu eventualmente estou também, mas a gente escuta esse feedback. Acho que esse é o melhor feedback que a gente poderia ouvir, porque, de certa forma, a gente consegue, e óbvio, nós estamos longe de ser perfeito. A gente precisa ainda muito evoluir. Eu acho que bom que a gente tem espaço para evoluir, porque a gente precisa desse combustívelzinho, né, para a gente... Esse incômodo, exato, para a gente seguir se reinventando e inovando, que é da natureza da nossa indústria. Mas a gente vê eles dando esse feedback. E aí você vê, poxa, cada pessoa sabe, porque de alguma forma ela sabe que se ela estiver executando bem aquela meta dele ou dela, né, ou aquele objetivo dela, de alguma forma ela vai estar tocando o cliente, porque a gente não existiria se não fossem os nossos clientes. E quando a gente escuta esse feedback dos nossos clientes, é muito bacana. A gente fala, poxa, estamos na direção correta. E você deu uma citada aqui na geração Z, né? Né, Diego? Vai. Antes da Gen Z, eu queria perguntar uma coisa. Claro. Então vai. Existe algum desafio cíclico que vocês vivenciam? Porque, vamos lá, 14 anos de SAP. E aí, SAP é muito grande, né? Você falou, 110 mil colaboradores não é pouca coisa, né? E aí, existe algum desafio cíclico? Ou a cultura organizacional é a coisa que mais dói? Isso, eu queria, na tua visão como RH, assim, existe algum desafio? E você, os seus clientes, porque a SAP também é conhecida para vender para enterprise, né? Não é uma startup que vai contratar uma SAP. Quais são os desafios também que eles vivem nesse momento, assim, ligados à transformação, à IA,
é sucessão, é pipeline de talentos, é a geração Z que não quer trabalhar e depois a gente pode entrar. Então, tipo, existe, assim... Olha, eu não sei se seria cíclico, assim, eu acho que é mais contínuo, eu te diria. Porque, assim, acho que o maior desafio, e não é da SAP, hoje o maior desafio que a gente enfrenta é como é que a gente consegue fazer as pessoas não ficarem absolutamente fatigadas com tanta mudança. Isso não é um privilégio da SAP, a gente vive no mundo, né? Exatamente, não quero cair no lugar comum aqui, mas é isso, a gente vive hoje num cenário de mundo que é super complexo, e eu tenho uma má notícia para dar para vocês, não vai ficar mais fácil, né? A complexidade não tende a diminuir, então como é que a gente consegue criar, acho que esse é o grande desafio. E, na verdade, eu acho que sempre foi o desafio de qualquer grande corporação. Como é que você consegue criar uma corporação que seja resiliente, apesar de tudo que está acontecendo e mudando constantemente no mundo? A gente tem exemplos clássicos de empresas que, porque perderam o timing de alguma inovação, simplesmente morreram. Sim. Né? Sim, É muito rápido. E é Muitos exemplos. Então, assim, acho que... E quando você fala de tecnologia... E acho que essa é uma grande reflexão que a gente fez alguns anos atrás. O que a gente faz para a gente não se colocar num lugar de comodismo? Né? É uma empresa que foi absolutamente... Exatamente. Sou gigante, sou líder de mercado e estou bem aqui, tá tudo legal. Não, né? A gente começou a vir com o movimento na computação na nuvem, agora inteligência artificial. Então, acho que o maior desafio é como é que a gente consegue criar uma organização que é resiliente para passar por qualquer cenário. Né? E aí, quando você fala de pessoas, e quando você olha, e eu tenho estudado e lido muito sobre o que vai ser importante, qual é o profissional do futuro na era de inteligência artificial, esse não acho que é uma hype, porque a gente não vai deixar disso, acho que a grande sacada aqui para as pessoas é como é que eu trabalho com a inteligência artificial, né? Não sem ela. Ela vai ser um grande habilitador. E como é que eu uso isso para me capacitar e expandir as minhas habilidades. Porque hoje a gente sabe que muitas funções, muitas posições vão deixar de existir, mas a gente sabe que tantas outras vão serem criadas. Como é que eu consigo me colocar num lugar de constante aprendizado para que, independente do que seja, qual seja o nome da posição, do cargo, do trabalho, enfim, eu consiga me manter como um profissional relevante. Isso passa pelas organizações também. Então, acho que mais ou menos esse é o quebra-cabeça que a gente está tentando resolver nesse momento. Eu acho que tem um ponto muito importante do que é cíclico, quando a gente fala de liderança, né? A Fê falou da perspectiva de RH, você vê que dá muito match no que ela fala, que eu estou dizendo. É muito difícil nesse mundo todo nosso que a gente vive, que as mudanças são tão rápidas, gerir os times que estão também há bastante tempo na empresa e que acompanham. A gente está numa realidade de cloud agora, tudo é cloud. E a SAP, desde o mundo do on-premise ali, é líder, né? Então, a gente vendeu muito RP on-premise, por exemplo, né? Mas como é que a gente traz toda essa força de trabalho para não ser resistente, usar a mudança como uma alavanca e não como que, nossa, não ser resistente a ela, né? Então, acho que a gente tem que pegar carona ali no que a gente tem que fazer, no que a gente tem que falar, porque quando você me pergunta assim, e na perspectiva do cliente, né? Então, assim, na perspectiva de liderança é você realmente ter um time que não seja resistente ao que a gente tem que fazer. E aí, desculpa te cortar, mas só para vocês entenderem por que ela está falando isso, a gente tem hoje uma média de anos de casa superior a 9 anos. Então, as pessoas ficam muito nessa SAP, que legal, as pessoas fazem carreira, elas veem oportunidade, por ser uma empresa que está se transformando de maneira constante, sempre você vai ter uma nova oportunidade. Mas você também pode cair nesse lugar das pessoas falarem assim, opa, mas a gente fazia isso e dava certo até agora, por que eu preciso mudar? Né? Isso é um desafio grande, você tem que trazer as pessoas, né? Então, não é, putz, não serve, não, então a gente se preocupa muito, tem um olhar de atualização, um olhar de, né, trazer essas pessoas para a gente. Quando você me pergunta na perspectiva do cliente, né, é mais desafiador ainda para a gente, porque o cliente quer saber as novidades da novidade da novidade. Então, a gente tem que ler o jornal do dia antes, né? Então, a gente tem que estar preparado um dia antes.
Então, o conhecimento técnico, a gente, por exemplo, na SAP, a Fê sabe muito bem disso, que está bem embaixo do guarda-chuva dela, a gente tem que fazer certificação. Por exemplo, a SAP veio com uma camada muito grande agora de dados, inteligência artificial, super parruda. Eu não posso ir para um cliente, mesmo eu sendo vendas, eu tenho que chegar até a página 2 ou 3 para explicar para ele, né? Assim, ele tem uma noção. Tem, Né? E não é só noção. E não só a área de vendas. Essa certificação, óbvio que foram níveis diferentes, mas todos os funcionários da companhia tiveram que fazer. Sim. Então, todo colaborador de RH, de finanças, de marketing. Então, assim, para justamente você... Exemplo de como a gente vê que a cultura tá pegando, é isso. Então, todo mundo precisa saber falar. Precisa saber falar do que a gente vende, o que a gente entrega de valor para os nossos clientes. Os casos de uso. Então, Exato. a gente fala de inteligência artificial, não dá para ficar... A gente fala muito do mercado. O mercado está falando muito de inteligência artificial. Óbvio, tá no, né, é a bola da vez. Mas como a gente falar de maneira muito consistente, de como a gente ajuda, né? Então, a SAP tem lá o RP, tem todos os dados do cliente de todas as partes, de linha de negócio, do core dele financeiro. Como é que eu transformo isso? Onde isso está ligado? Na arquitetura, etc. Então, assim... Hoje, o skill de um vendedor, por exemplo, ele tem que ser muito mais amplo do que aquele vendedor do passado que colocava uma pastinha embaixo do braço e ia falar, né, com o cliente. Então, mudou muito. A gente tem que saber conversar com uma empresa que tem uma estratégia globalizada de tudo isso e também falar com um cliente pequeno que quer ter uma estratégia maior com opção de crescimento. Então, olha só o quanto um vendedor ou o quanto qualquer pessoa da SAP tem que saber se comunicar ali dentro de um cliente. Então, não é mole, realmente o mercado de tecnologia é um mercado que demanda muito. Este momento é um mercado super demandante de skills técnicos e não técnicos, né? Então, como startupeiro, eu vejo também, tem o SAP Innovation, e aí tem a liberação de API, tem várias coisas que vocês estão tentando fomentar o ecossistema local de tecnologia para expandir. Formação de consultor, tem bastante coisa que a gente está fazendo nesse sentido, né? Legal. Muito bom. Muito bom. Vamos para Gen Z? Bora. Adoro. Fernanda, vamos fazer uma pergunta para Fernanda, né? A gente tem os jovens da geração Z e muitos deles não querem ser líderes ou querem ser líderes muito rápido. Como que vocês tratam isso dentro da SAP? Olha, eu me preocupo hoje mais com os que não querem ser líderes do que querem ser muito rápido. Legal. Porque eu acho que aqueles que não querem ser líder, porque muitas vezes eles têm cristalizado uma imagem do líder que a gente tem que, assim, não é o líder que vai ser bem sucedido hoje, daqui para frente, e muito isso foi criado ao longo do tempo, né? Muitas vezes quando eu converso com pessoas mais jovens, assim, muitos deles ainda têm essa coisa que o líder é aquela pessoa que vai colocar a capa do super-herói e vai resolver tudo. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa quebrar. E que eles não querem. Né? Que eles não querem. Eles falam assim, gente, mas por que eu quero... Trabalhar tanto. E eu acho que não é nem trabalhar tanto, assim. Eu não acho que passa pelo problema deles não quererem trabalhar, assim. Quando você conversa com pessoas mais jovens, eles falam assim, não, eu quero aqui, eu tô com energia e tal, mas eu não quero... Por que eu tenho que ter resposta para tudo, né? Tá. Então, acho que passa muito pela gente desmistificar o que é esperado do líder hoje. E assim, é um pouco da minha filosofia, um pouco não, é a minha filosofia de liderança, e acho que é isso que a gente tenta passar também. O líder, ele tem que ser aquela pessoa que habilita os times a darem o seu melhor, né? Como você faz isso? Tendo comunicação transparente. Então, assim, eu jamais vou virar para o meu time. Acabei de passar, por exemplo, mais um exemplo de como a gente vive a cultura no dia a dia. Estava fazendo o check-in de progressão, né? De performance, como tá, como não tá e tal. Quando assim, um ponto que eu falei com o meu time, eu falei, olha, isso eu reconheço que eu também não faço bem. Então, como é que juntos a gente pode fazer isso melhor? Eu acho que se você tem uma conversa com alguém da geração Z e falar assim, então não deve ser tão ruim assim ser um líder, sabe? Então eu acho que passa muito por a gente desmistificar qual é o papel do líder, e o papel do líder não é o super-herói, que vai resolver tudo, né? Que a imagem do líder era aquele cara que cresceu muito tecnicamente, que sabe de tudo, que tem todas as respostas, que você busca como referência e que vai resolver tudo. Não. Hoje o líder, eu vejo o líder muito mais como um coach. Um coach no sentido de treinador, assim, né? Como você identifica quais são as fortalezas das pessoas, como você faz elas colaborarem, como você é transparente, como você compartilha informação o tempo todo. E acho que a partir do momento que se a gente conseguir desmistificar isso,
eu acho que aí a gente começa a reduzir um pouco essa barreira. Porque, de verdade, nem eu quero ser a líder super-herói. Então, não é só a geração Z, não. Mas acho que para eles é muito, muito mais difícil lidar com esse papel. E como tornar isso mais desejável, mais, assim, apetitoso aí para essas gerações, né? Que são mais técnicas ou até mais jovens. Você falou que tem muita gente com muito tempo de empresa. Eu acho que é mostrar no dia a dia mesmo, né? Ações no dia a dia. Que não então, precisa assim, ser super-homem. não precisa. Eu acho que é isso. Mostrar. Eu sempre que eu faço dinâmica com liderança e tal, eu falo assim: olha, seja você mesmo. Né? Traga, porque tem isso também. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu adoro essa palavra. Eu sei que ela já está um pouco batida, mas eu gosto muito. Um exemplo de uma ação que a gente fez ontem. Dentro da área de recursos humanos, a gente está fazendo, da minha vertical especificamente, a gente está fazendo algumas conversas. A gente identificou, através da nossa pesquisa de clima, que as pessoas queriam um fórum para terem mais proximidade com os líderes, para criar network. Né, ampliar o networking dentro da empresa e falar sobre carreira. A própria área de RH pedindo para RH. A gente falou, vamos fazer o seguinte, a gente pensou num formato, são 15 pessoas, a gente abre para quem quiser entrar, e pessoas do time do primeiro nível de liderança da minha linha se disponibilizam a ter uma conversa de 1 hora, sem agenda. Sim, as pessoas se apresentam, eu fiz as minhas sessões antes de ontem, então hoje é quarta, né? Segunda-feira. E aí eu contei um pouco da minha jornada e aí eu fui contando um pouco dos meus aprendizados, né, ao longo da minha trajetória profissional. E tinha gente de de todos os níveis de senioridade e tal. E aí uma coisa que eu mais ouvi, eu falei, gente, eu vou ser muito aberta e transparente com vocês. E fui perguntada de tudo, assim. E as pessoas falaram, nossa, puxa, que legal você ser tão aberta assim. A gente quer mais conversas como essa. Só que, assim, eu sou uma pessoa do time de liderança e todos os líderes são daquela forma. Acho que a partir do momento que você começa a ver esse tipo de ação dentro da empresa, você começa a diminuir a barreira. Não tem uma receita de bolo maravilhosa, enorme, assim. É no dia a dia. É construindo pouquinho em pouquinho, assim. Eu sou muito fã da geração Z, na verdade. Eu tenho um pouco de mixed feelings. Pelo seguinte, eu acho que alguns maus exemplos acabaram rotulando, exato. Porque o fulano foi com o pai no primeiro dia de emprego, o pai queria saber com aí quem queria trabalhar. Né? Assim, exato. Eu assim, me brilha os olhos porque eu tenho só exemplos positivos. Então, e a gente cuida para que eles realmente, quando eles trazem toda essa potência deles, a gente tenta potencializar ainda mais para eles verem que não é, né, que você, inclusive, ser líder pode ser uma coisa muito legal. Porque eles não... eu acho que eles não têm uma... É o que a Fernanda falou, eles não têm uma... A resistência é contra aquela liderança que... Controle e comando de muitos anos atrás. Exato. E assim, sabe, e de verdade, as pessoas da geração Z que atendem... Eu não tenho alguém da geração Z dentro do meu time, mas eu tenho times que atendem a gente ali. Eles são geniais. Ana, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Por que não sei? Eles me trazem coisas novas. Então, por exemplo, eu estava com um problema de geração de demanda. Eu peguei 3 deles, que são super engajados, super, são, assim, admiro. Eu falei, vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente? E saiu um super programa dali. Coisa que ninguém soube entregar pra gente. Então, assim, tem uma potência muito legal aí. E eles brigam por coisas que realmente não podem existir. Entendeu? Não dá para ter uma liderança tóxica, não dá para você não ter não preservar o seu mental health ali, você ter um tempo com a tua família, um tempo... Então, assim, se você for ver, as gerações o que eles demandam é tudo que a gente precisa fazer, né? E nunca teve coragem de exigir. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, a fama talvez não caiba ali, sabe? A gente tem muito que aprender também com eles. Sem dúvida. E é isso, né? Dar esse gostinho da liderança em pequenas ações. É o que a gente geralmente, nos nossos processos de desenvolvimento, a gente sempre recomenda. São as ações mais simples. E mais óbvias, que são as, por exemplo, que têm mais resultado, mas são as mais difíceis, né? Porque se você não fizer de maneira genuína, a pessoa também percebe. Eu estava comentando, né, desse processo que eu estava fazendo com o meu próprio time. E todas as conversas eu terminei. O que eu posso fazer diferente ou melhor para te ajudar, para fazer com que você consiga entregar os seus resultados? Algumas falavam, não sei, nossa, você já ajuda, você me ajuda não deixando eu fazer meu trabalho. Recebi
várias respostas. E aí eu falei assim, uma foi super interessante, é a mais nova do time. Ela falou assim, eu quero saber o que eu preciso para chegar para o próximo nível. Ela falou, então eu quero saber que projeto que eu tenho que realizar daqui até o final do ano para eu conseguir subir de nível de avaliação. Perfeito, Tem é esse isso. apetite, gente, Tem é esse muito bonito. apetite, tem a vontade de ser alguém, né, que é high performing, que é outra coisa que a gente fala tanto, né, de high performing High organizations. potential, high pose. Exato, exato. E tem a pergunta certa, só que aí você precisa criar um ambiente para que a pessoa se sinta à vontade para ter esse tipo de diálogo, né? Tem que investigar, né? Entender Exato. aí achar. E para achar dá um trabalho, né? Exato. Exatamente. Não é tão simples Exato. assim. Da onde vem essa questão da liderança super-herói, assim? Quero saber a visão de vocês, porque eu tô lendo recentemente um livro chamado Who Not How, que basicamente fala que você tem que encontrar as pessoas que vão desbloquear o seu caminho e que você não tem que saber fazer tudo. E aí eu vou tentando resgatar, conforme a gente vai falando, eu vou tentando resgatar no meu passado, porque eu fui muito forjado no, tipo, aprende a fazer, executa, te vira, e depois tu pensa em trazer alguém, e aí sempre gera aquele sentimento que quando você traz, você fica assim, putz, eu ensino ou eu pego para fazer que é mais rápido, né? E eu vejo os gestores fazendo isso com os estagiários, né? Como quebrar essa barreira, né? Da onde vem esse do super-herói que tipo, putz, deixa que eu faço tudo que eu resolvo aqui? Eu acho que são das gerações passadas mesmo. Quando você olha o comportamento, né, de gerações, como se comportavam os baby boomers, como se comportava a geração X, a geração Y e tal, era impositivo, né? Você vem muito da... Quem já não tinha virado a chave que, olha, o profissional, por exemplo, uma coisa que eu ouvi no começo da minha carreira, falar assim, olha, a Fernanda profissional é uma coisa, a Fernanda pessoal fica da porta para fora. Sim. Quem está no mercado de trabalho há mais tempo ouviu isso. Com o tempo, a gente falou, gente, mas não dá assim, eu tô com um monte de problema em casa, como é que eu vou conseguir chegar aqui e tá super bem? É uma coisa só, né? É uma coisa só. E óbvio que algumas companhias, e a gente tem o luxo de estar numa empresa que foi pioneira nesse sentido, por exemplo, de falar de saúde mental antes da pandemia e tudo mais, mas acho que a pandemia foi o grande choque que fez todo mundo, do dia para a noite, você não sabe o que você tem que fazer. Independente da sua geração, de quantos anos você viveu, você não sabe, assim, tá todo mundo trancado em casa, como é que a gente vai operar, como é que a gente vai trabalhar, home office, não home office, aquela coisa que a gente ainda meio que tá discutindo até hoje, de algum jeito. Mas eu acho que aí foi a virada de chave, falar assim, gente, é tudo misturado, é o cachorro latindo, E aí que as pessoas... Aí, por uma coisa horrorosa, né, que a gente teve que passar, todo mundo realizou, falou, gente, a gente é uma coisa muito mais integrativa, que precisa ser olhada, e não adianta a gente achar que se a gente operar do mesmo jeito, a gente vai conseguir ir bem. Mas é uma coisa cultural que agora a gente está quebrando. A gente teve... Nesse ponto, a pandemia foi bom, deu uma chacoalhada em todo mundo, falou assim, pessoal... Não dá. E aí, assim, aquela pessoa que tinha resposta para tudo, do dia para noite não tinha mais. Vem a vida e muda todas as perguntas. Sabe o que eu acho curioso? Exato. Nem o gestor tem que saber tudo, ninguém tem que saber tudo. Assim, Ninguém. se tem uma característica muito forte do que eu passo aos meus times, é o seguinte, todo mundo tem um superpoder, todo mundo. É isso aí. Ninguém faz tudo sozinho. Ninguém. Então, assim, é impossível. Então, essa questão, acho que a geração, é o que você chegou a comentar, né? A gente tem que saber fazer tudo ali. Né? Não. A gente não tem que saber. Não tem. Não. Então, assim, por exemplo, eu sei direitinho onde eu tenho, quais são as minhas fortalezas e quais não são. A minha carreira inteirinha, eu apalanquei em cima das minhas fortalezas. Eu sei exatamente onde são meus gaps. E aí, do meu lado, eu tinha pessoas que poderiam cobrir isso. Então, acho que isso é a beleza que a gente pode ter dentro de um time, que a geração Z também é capaz de fazer. É colaboração, é cada um usando o seu expertise ali, sabendo o que sabe fazer de melhor para que um time, um grupo tenha sucesso. Então, desmistificar um pouco dessa... Não existe super-herói em empresa nenhuma. Isso não existe. Quando você vê alguém que tem muito sucesso dentro de uma empresa, você pode ter absoluta certeza que tem 30 pessoas atrás dele ajudando. Então, não existe isso, né? Muito bom. Sem dúvida.
olhando para essa galera mesmo que está no começo de carreira, a SAP tem algum programa de formação específico, uma trilha para poder olhar para a sucessão deles ao longo da jornada? A gente tem o nosso programa de estágio, que ele é estruturado, ele chama IXP, então, além, né, de você ter o acompanhamento, algumas mentorias e tal, você tem, fora, né, as trilhas de aprendizagem que já são específicas de cada área, você tem aquelas focadas para quem está ali na sua primeira, segunda experiência de trabalho. A gente tem um programa específico de formação para a área comercial, né, a área de vendas, pré-vendas e pós-vendas, que é o nosso Academy. Que a gente tem, varia um pouco, né, o período do ano, mas às vezes a gente tem 2 edições no mesmo ano, mas pelo menos uma vez por ano a gente seleciona turmas para começar a formar essa galera que está ali, né, de frente a frente com os nossos clientes. Então, a gente tem, sim. E fora as trilhas que todo colaborador da SAP tem acesso, independente do nível. Então, para habilidades, né, profissionais, que a gente chama, qualquer colaborador, independente do nível, tem acesso. Você tem programa de coaching interno, e não é coaching interno, é coaching que faz, a gente manda as pessoas fazerem formação de coach estruturada e tal. A gente tem programa de mentoria, e isso está aberto para todas as pessoas. Então, assim, acho que a gente tem alguns outros programas. A gente tem programa de fellowship, que você fica um tempo, você pode ficar um tempo trabalhando numa outra área. Isso tudo é aberto para qualquer colaborador, né? Tanto aqueles que estão no começo de carreira, quanto aqueles que já estão há muito tempo na empresa e precisam aprender novas habilidades e precisam seguir se acoplando mais ferramentas dentro da caixinha de ferramentas. Então, a gente acredita muito nisso, porque a gente precisa, um dos nossos comportamentos é abraçar a curiosidade. Então, se a gente não abraçar a curiosidade, não estiver disposto a estar sempre aprendendo, a gente, né, não vai conseguir se manter como um negócio sustentável ao longo do tempo. Perfeito. E, Ana, você falou de mentoria. Você mentora pessoas, gente nova? Legal. Eu e a Ana também. Você também? Eu sou fanática nessa. Eu vou fazer pergunta para as duas, então. Como que vocês fazem esse plano de carreira? Que aí, não sei ainda se é esse termo que a gente usa, que no passado era assim, tá? Então, primeiro, como vocês fazem esse plano de carreira, tá? A gente, na verdade, quando a gente mentora pessoas que estão no comecinho da carreira, muito mais do que um plano, porque eu adoro, é muito gostoso você fazer parte de um plano como esse. Então, assim, eu adoro, eu me apaixono por todos eles. Eles, no começo, ficam bem bravos comigo, que eu falo assim, eles vão querer fazer essa sessão, a próxima vão querer ver minha cara. Porque eu pergunto muito por quê, eu desafio muito. Então, acho que o papel de quem está mentorando uma pessoa que está no início da carreira é muito mais servir como você perguntar muito, por quê, por quê, por quê? Porque eles tendem a se espelhar e começam a trazer muitas vontades, etc., do que eles imaginam como visão de sucesso, coisas espelhadas. Então, assim, ele conhece alguém na empresa que ele se dá super bem, então de repente aquilo que a pessoa faz virou o que ele acha que ele tem que fazer. Ou então alguém de muito sucesso dentro da empresa e ele acha que ter sucesso é exatamente Ctrl+C, Ctrl+V da carreira daquela pessoa. Exato. Então você tem que ir muito mais perguntando os porquês e desafiando eles a chegar num lugar onde... Então, assim, não é quando você mentora alguém que está entrando ou uma pessoa muito nova dentro da corporação, não tem como você fazer uma trilha de 24, 36 meses, porque é muito provocativo. Então, assim, sempre sai com uma liçãozinha de casa, eu vou falar com a pessoa 1 mês e meio depois. Então, assim, reflita se é isso aqui mesmo que a gente discutiu. Entenda o que é experimente tal situação para você entender mesmo se é isso que você gostaria. Leia o livro tal e tal, que eu acho que vai te ajudar. Então, acho que é muito mais a gente despertar provocações para tentar fazer com que aquela pessoa chegue numa ideia comum do que seja a carreira dele para os próximos anos, ou o próximo passo, ou enfim. Uma vez eu tive um mentorado que já chegou para mim logo da primeira vez e falou assim, eu quero ser COO. Aí eu falei, jura? Aí começou a sessão de porquês. Mas por quê? Mas você sabe o que essa pessoa teve que fazer para chegar até lá? Você tem noção do que você faz? Porque um CEO é uma pessoa que olha a empresa a 360 graus. Você se interessaria por marketing, por operações, porque você tem que saber um pouco de tudo, né? Então por isso que eu falo, é muito provocativo. E aí o legal e o resultado é que depois de 3, 4 meses, você já enxerga uma pessoa muito diferente com aquilo tudo que você pediu para a pessoa analisar e tal. Então é muito gostoso, eu adoro fazer isso. É muito bom. Acho que só uma coisa que eu acrescentaria, eu concordo totalmente, eu que tenho formação de coach, eu sou uma boa perguntadora, né? Não uma
uma boa pessoa em prover Saber respostas, tudo, mas... é. Exato. É fazer as perguntas. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre provoco, quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero ser CEO daqui a algum tempo, eu falei, legal, tá bom. CEO talvez não seja um bom exemplo, mas assim, você já pensou, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, que talvez um dia não exista mais essa posição, e tenham outras. Então, assim, eu já vi profissionais brilhantes perderem excelentes oportunidades de posições incríveis dentro da empresa, porque se fixaram, eu quero a posição X dentro do timing Y, e nada mais vai me satisfazer. Então, acho que essa é sempre uma provocação que eu faço para qualquer pessoa, especialmente quem está no começo de carreira. Acho que eu nunca, e aí, óbvio, entra um pouco a minha experiência, eu nunca tive assim, eu quero fazer tal coisa. O que eu tinha é o que eu acredito como propósito meu, pessoal, o que eu queria fazer, e se naquele lugar eu estou aprendendo e eu estou conseguindo viver da minha forma o meu propósito no dia a dia, tá ótimo. E fora que acho que aquela pergunta que faziam pra gente, o que você quer ser daqui a 10 anos, ela não existe. Ela não existe mais, não tem a menor Assim, condição de você pensar. Vamos lá, gente. Nem dessa forma. Você vê as nossas formações. A carreira foi muito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu tô aqui. Porque você, a gente, imagina, eu não imaginava fazer o que eu faço hoje há anos atrás, quando eu comecei. Jamais imaginava também estar aqui onde eu tô. E aí você falou sobre o próximo passo, e aí a pergunta também para as duas, outra no mesmo barro, né? O que vocês observam para saber se a pessoa está próxima para o próximo passo, pronta para o próximo passo? Eu acho que se ela tá, assim, se ela consegue absorver bem feedback, se ela tá aberta a entender o que ela tá fazendo bem, o que ela não tá fazendo bem, acho que essa maturidade de você ter conseguir fazer essa autorreflexão, de estar aberto a feedback, usar isso para você desenvolver as suas potencialidades, acho que isso prova que a pessoa está pronta para fazer qualquer outra coisa, né? Porque se você está aberto a escutar feedback, que seja construtivo, que seja genuíno, óbvio, né? Crítica não é feedback. Acho que feedback... É a crítica construtiva? Não, é feedback bem dado, Existe, pontual, factual. E você tá aberto, e você escuta, e você fala, você tá pronto para absorver e usar isso para você se potencializar ainda mais. Acho que mostra que a pessoa tá pronta para qualquer coisa, assim, independente do que seja. Porque ela vai conseguir estar disposta a se adaptar. Responder o feedback, né? Exatamente. Eu acho que eu observo muito o behavior dessas pessoas que dizem que querem ir para um outro patamar, ou que querem ser líder, né? Eu acho que a pessoa não pode imaginar que ela está pronta para o próximo passo, porque ela cumpriu um tempo X, aí que a empresa deve isso, ou então que ela, nossa, mas eu acho que quando a gente vê uma pessoa que quer dar o próximo passo só porque acha que carreira é algo linear e é escada, aí é uma questão. É um sinal de alerta. É um sinal. E assim, a pessoa não pode estar preocupada só com a carreira dela, o próximo passo. Ela tem que entender que ela vai conseguir gerir um negócio melhor porque ela tem conhecimento e skill para isso. Né? Então, assim, eu vou dar o próximo passo porque eu vou conseguir fazer esse negócio ser melhor. Né? Então, por isso que eu pontuei tanto do feedback. Assim, a pessoa está aberta a entender o que ela precisa fazer para ir para o próximo nível de atuação dela, independente se é um crescimento vertical ou se você vai virar um especialista dentro daquela tua área, quando você está falando, por exemplo, de carreira em Y. E até uma questão do impacto, né? Qual o impacto que ela vai trazer e qual o impacto para ela. Eu adoro quando as pessoas, eu adoro quando as pessoas chegam para mim, e eu recebo muito esse tipo de pessoas dentro da empresa que vêm falar comigo, né? Fala assim, eu quero gerir uma equipe. Eu falei, legal. E eu sou bastante, como eu acredito muito na transparência, eu falo assim, por quê? Porque se for para ganhar mais dinheiro, deixa eu te dar uma má notícia. Não vai. Eu costumo falar para todo mundo. Vai ganhar mais trabalho. Eu não queria ser líder nunca. E me botaram aqui. Tem tanta gente falando, eu quero ser líder. Eu acho que o desafio é entender que existe crescimento. Exatamente. Novas musculaturas que você pode desenvolver sem você virar líder. Exatamente. É essa a provocação. E eu faço de propósito mesmo. Para a pessoa parar e refletir. E aí eu falo assim, olha, porque deixa eu te contar, dá trabalho. Sim. Você vai representar a empresa, muitas vezes vai ter que dar notícia que você não queria dar. Dá trabalho liderar pessoas.
Então, quando a pessoa chega pra mim, não, porque, putz, eu gosto de ver os resultados serem atingidos, quando a gente vê, né, pega as potencialidades das pessoas e tal, eu falo assim, opa, com esse aqui eu vou continuar a conversa, com o outro eu vou falar assim, então, volta pra casa, reflete um pouquinho. Porque é isso, né? Eu acho que é um desafio essa história, sabe por quê? Porque a gente tem pessoas com muito potencial, que entendem que sim, cumprir e querem dar um próximo passo. Só que não pode ser óbvio o próximo passo ser só isso, né? Então Exato. tem que lidar até com a frustração de uma pessoa que é válido o que a pessoa quer, muitas vezes. Mas talvez não seja exatamente o mais óbvio ou o que seria mais Ou às interessante. vezes nem é tão que ela queira. Não né? é tão, algo mas porque ela acredita que né, que o meio isso acontece faz muito. ela Eu querer. preciso virar líder porque é isso que vai Senão, fazer com que eu cresça na carreira. Não é. Não, Existe né? essa coisa cultural que você falou, né, Exato, Fernanda? De a gente cresceu com essa mentalidade de que tem que ser assim. E se eu não for, a gente vê isso muito falando de sucessão, né? Quando nas empresas que nós atendemos, essa questão de estar lá no processo de futuros líderes da empresa e quando vai ver, não, eu estou aqui porque meu gestor falou para eu vir aqui. Porque se eu não participasse, esse era o momento. Péssimo. Você vê que não é a própria pessoa, né? Você vê Exato. que não é genuíno. Exato. Então, trazer essa clareza. E uma coisa que você falou também é essa autorreflexão. Conseguir fazer essa autorreflexão e autoconsciência do que é o seu potencial e qual vai ser o seu impacto. E a gente tem isso muito bem mapeado dentro dessa pena. A gente faz quarterly people review, a gente senta, a gente entende. É possível, acho que todo gestor da SAP tem alguém ali que ele tem como um sucessor e que ele sabe, às vezes não está no ponto de ser seu sucessor, mas desenvolve para isso. Então, a gente tem essas coisas muito claras. E a gente trabalha isso com ele. Então, é muito claro para todo mundo que tem ali, ou que é considerado um sucessor, tem todo um trabalho com ele para que ele chegue pronto, enfim, né? A gente toma bastante cuidado com isso. É muito importante todo gestor ter alguém como sucessor, né? Eu faço questão de todos os times, eu tenho o meu sucessor ali. Mas a gente fala, olha, ainda não tá, mas vai ficar. Mas vai ficar. Importante. E vamos trabalhar para que a pessoa... Ele querer, né? Ele querer, Exato. não é... E uma coisa que a gente vê também em muitas empresas que nós atendemos, não sei se é o que você, talvez, Fernanda, possa dizer com mais propriedade, por ser de RH, trabalhar com o processo de People Review, essa questão de ter que ter um sucessor. Porque se não tiver, vai impactar na sua meta e enfim, e tudo mais. E aí, qual o papel do RH nesse sentido, né? Até para dar essa clareza para esse líder. Eu acho que esse é assim, um erro clássico que muitas vezes a gente comete. É aquela coisa de pegar a pessoa que mais entende do time, o maior especialista, o melhor individual contributor e transformar ele em gestor, sendo que ele nunca quis, não tem o perfil, não vai fazer bem. A gente pega o melhor técnico, você perdeu o melhor técnico, não ganhou um bom gestor e aí você está com 2 problemas ao invés de um só. Exato. Eu acho que sim, é importante você identificar desde o primeiro dia, mas isso não deveria ser um trabalho do RH. Isso deveria ser um trabalho de toda e qualquer pessoa que senta numa cadeira de liderança. Quem né, esse exemplo que a Ana deu. Eu sentei na cadeira, mapear. E aí você ir trabalhando. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é colocar o sucessor só para você dar ticar lá e falar, olha que bonito, eu tenho 3 pessoas identificadas, uma que vai estar pronta no longo, porque essa é outra coisa, né? Você tem que ter um ready now, um pronto agora, um pronto no curto, no médio prazo e um no longo prazo. Olha, tenho 3 aqui. Gente, a pior coisa que a gente pode fazer. Porque um dia a gente vai olhar essa listinha, e eu já vi isso acontecer, e falar, nossa, aqui ó, sucessor, ready now. Só que não. Tava longe de estar pronto. E ainda, por ser uma empresa de tecnologia, vocês têm uma característica positiva de reter essas pessoas, Exatamente. Mas é uma área muito sensível, né? Que Exatamente. Tá cheio de então, olhos. esses são os mecanismos que a gente tem, né? Conversar constantemente sobre as pessoas, identificar quem são. Então, tá bom, tem essa pessoa, ela não está pronta, claramente não está pronta. É você ter essa conversa honesta e franca com a pessoa, você não está pronto, a gente vê, mas você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar aquilo, vamos te identificar um mentor, vamos te colocar numa determinada trilha de preparação para
a liderança, porque a pior coisa que você pode fazer é identificar uma pessoa como sucessor que não está pronta, aí acontece que chegou, vagou a posição, você sentou a pessoa lá, e aí você achou que resolveu um problema. Onde é o eject aqui, que aqui tá muito difícil. E você não... Exato. Não e você ou não ela vai... ou você mesmo vai querer ejetar. Exato. Mas eu acho importante você ter estrutura. Sim. Não me entenda mal. Eu acho importante ter claro. estrutura. Sem Mas eu não dúvida. acho que... Mas você tem que fazer de Bem maneira feito, né? bem Usar feita. com parcimônia. Exato. E não só para cumprir uma tabela. Sem Perfeito. dúvida. Eu tenho uma história e uma pergunta, e aí pode ser ping-pong. É porque eu acho que a geração Z, vem um pouco mais no nosso HD esse negócio de se perguntar o porquê das coisas. Mas eu também eu concordo muito que, como a gente vem sem repertório, e todo mundo que está no começo de carreira vem sem repertório corporativo, a gente precisa desse cutucão. Eu estava assistindo uma palestra da Ana Franzotti, eu até abri aqui para ver, ela era diretora da Unilever, diretora de RH, e Unilever, fábrica, né, processo fabril, ela saiu e foi fazer um mini sabático, ela disse que era o mini do mini mesmo, assim, ela foi para Itália, e num belo dia ela estava lá num negócio de fazer queijos, e eles entraram no ambiente, não era um ambiente muito grande, e eles produziam queijos, e ela olhou para aquilo, ela vem do processo fabril, e começou a ver o tanto de ineficiência operacional que existia ali. E ela falou que deu comichão, né? Tipo assim, putz, eu queria falar, dá pra melhorar o processo e tal. E ela diz que tinha ali um cara também que ela percebeu que ele também tava assim, tipo, incomodado. E ela não falou nada, mas ele falou. E aí ele começou a questionar, putz, isso aqui dá pra aumentar, dá pra fazer isso, aquilo outro. E aí o guia e o pessoal lá ficou ouvindo. E aí olha pra cara do sujeito e pergunta, pra quê? E aí o cara fica desconcertado, né? Porque é isso, assim, muitas das vezes a gente vem com esse, putz, eu quero ser líder, eu quero ser aquilo outro, e ao mesmo tempo eu vejo que a geração Z vem um pouco mais do pra quê, por quê, o que eu vou fazer com aquilo, como é que eu vou investir essa grana. Também entra muito aí o comportamento do consumidor, né? Do tipo assim, não quero ter, prefiro alugar, né? Prefiro fazer algumas coisas. Então é complexo, né? Falar de geração, ainda mais no Brasil, né? Cada região tem a sua própria geração Z. Mas eu vejo que eles têm essa pega mais da gente. Eu sou Gen Z, eu me questiono. Volta e meia eu me questiono, falo assim, putz, mas eu tô no lugar bom, eu tô indo pra isso aqui tá bom, não tá? Então é complexo. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, para ir para o ping-pong, vocês são uma empresa global, uma empresa de tecnologia. Teve alguma coisa, alguma exigência lá de fora e tal, relacionada à IA? A IA agora ela faz parte de uma ótica mais específica dos talentos? Exemplo, para startup isso é fácil de fazer. Teve acho que foi um fundo de Venture Capital que eles tiveram, todo mundo criaram um agente. Todo mundo teve que criar um agente, mas a gente está falando de 30 pessoas, a gente está falando de 110 mil. Então teve algum impacto assim mais pro dia a dia? Não estou falando de demissão e tal, mas alguma coisa assim mais... Não, a gente ainda não teve que criar agente, mas a gente tem o nosso agente para utilizar. Obviamente a gente fez capacitação dentro daquelas trilhas de capacitação profissional. Uma das coisas é inteligência artificial, né? A gente tem o nosso próprio playground de inteligência artificial, porque obviamente como a gente tem toda uma questão de segurança de dados e tal, eu não posso ir lá usar, né, jogando todas as informações, os diversos large language models disponíveis, para não fazer propaganda de nenhum deles especificamente. Mas a gente tem o nosso playground e a gente estimula que as pessoas utilizem, né, os nossos próprios gestores, para que elas comecem a experimentar, porque eu acho que não tem melhor forma de você se educar na inteligência artificial, até para você aprender coisas básicas, né, como fazer um bom prompt, como você ter uma análise crítica daquilo que tá voltando, que é a inteligência artificial, né, de resposta que você está tendo, especialmente da inteligência artificial generativa. Nada melhor do que você usar no seu próprio trabalho, porque você vai ter esse senso crítico. Então, a gente disponibilizou tanto esse playground, o nosso copilot interno, e algumas coisas para as pessoas irem usando. Então, por exemplo, falando para líderes, processo de gerenciamento de performance, né? Que é esse que você estabelece as metas, você faz o acompanhamento da evolução das metas ao longo do ano, no final do ano faz a avaliação, enfim.
a gente disponibilizou prompts prontos para cada cenário de performance das pessoas. Então, eu tenho uma pessoa que está na nossa zona de melhoria de performance, ou na de successful achievement, zona de atingimento, a zona de excepcional. Olha, se você vai ter uma conversa de performance que a pessoa está na área de melhoria, este é um prompt que você pode utilizar no nosso playground para te ajudar a escrever o script da conversa, para que a conversa seja... Então, assim, a gente já vai dando algumas coisas também para as pessoas começarem a usar no dia a dia, elas começarem a ver o quanto... E desmistificar um pouco essa coisa, né? A inteligência artificial está aí para ajudar a gente. Então, a gente disponibilizou... Não obrigamos as pessoas, mas a gente convida as pessoas a utilizarem e verem o benefício no dia a dia. E a gente usa muito, né? Então, por exemplo, nesses muito. processos, a gente usa SuccessFactors lá, que é a nossa ferramenta de Eu uso RH. muito. Ele tem muito caso de uso dentro dele. E eu tinha, por exemplo, um caso que não estava lá nos prompts prontos, aí eu falei com a nossa copilot, falou, olha, eu tenho um caso que é assim, não está aqui. Então tá. Vamos e aí ele colocar. voltou com o script maravilhoso. Falei, Então a gente tem um laboratório dentro de casa, né? E aí é legal que a gente mostra é isso literalmente um nos clientes, playground, né? é muito Legal. divertido. Aula. E aí, pensando ainda nessa questão da IA, né? Que as carreiras estão cada vez mais voláteis, né? A gente falou aí, vocês falaram que precisa reaprender, né? Mudar e tal. É a IA presente, e agora meu emprego? Aquela coisa, loucura toda. Então, na visão de vocês, o que se deve desaprender primeiro e reaprender ou aprender para continuar relevante no mercado? Nossa, eu acho que desaprender é um pouco, a gente estava falando agora há pouco, lembra de carreira linear? Exato. Isso, acho que é o ponto principal. Estilo de liderança. Estilo de liderança. E eu acho Autocrática, né? Exato. E o que aprender é essa questão que a Fê ainda comentou, que é a curiosidade, né? Então, como a gente em todos os aspectos, né? IA não está... Tem que ser um hospital, seja qual for o segmento que você está, é muito importante que você seja curioso, porque muito que provavelmente o que você faz, você vai ter que fazer de uma outra maneira, né? Exato. Então, assim, a curiosidade eu acho que é um pontinho muito importante para quem quer sobreviver no mercado, porque curioso você vai saber mais cedo, você vai colaborar com outras pessoas para que você aprenda, então te traz N benefícios, né? Exato. Maravilhoso. Exatamente. E potencializa a sua... É o Exato. seu superpoder, vira um novo Exatamente. superpoder. Exatamente. Vamos pro ping-pong. Então. Ping-pong. Vamos pro Manda, ping-pong. Ping-pong é um hábito diário que muda a cultura sem custo. Eu acho que perguntar como as pessoas estão, genuinamente, assim, começar uma reunião, fazer as pessoas chegarem, falar como vocês estão hoje, como está o clima hoje, eu já vi... E muda, inclusive, tenho milhares de exemplos que eu poderia dar aqui, muda totalmente a vibe da reunião, inclusive, que poderia ser uma desgraça e vira uma reunião super produtiva só por esse comecinho. Perfeito. Eu começo minha reunião de forecast com música. Então, Olha. é verdade, tem uma música, leva uma caixinha, depende do mood, aí AC/DC, ou então pode ser uma Marília Mendonça, depende do dia. Depende do que vão tratar, né? Legal. Mas eu acho que para mim algo que mudaria, eu acho que você reconhecer alguém que te ajudou com alguma coisa, né, um reconhecimento genuíno também é super legal e muda o clima, né? Ajuda no clima ali do time. Acho que E isso é reconhecer não fluffy. não o super atingimento da meta completa. Assim, reconhecer os progressos e as pequenas vitórias ao longo do tempo. Isso ajuda muito a geração Z também. Perfeito. Que tem essa coisa de, não consigo ver o horizonte. Então tá bom, então vamos trabalhar aqui no horizonte diminuído de tempo. Exato. Um não necessário para proteger a sucessão. Aquele não que dói na hora, mas que lá na frente salva. Eu acho que então, prefiro não substituir essa posição agora para... Perfeito. Eu acho que Muito não bom. para alguém que a pessoa tem certeza, mas você fala, olha, não, vamos trabalhar para isso, mas ainda não. Mas ainda não, exato. Um erro clássico na aceleração da carreira. Se você pegar o teu melhor especialista do time e colocar ele como gestor de pessoas e ele não querendo Esse fazer né? gestão. Esse é clássico. Eu acho que ou você achar que só performance faz você crescer na carreira, não é só isso. Tem uma quantidade grande de behavior que ela é necessária. Uma coisa sem a outra não funciona. Exato. Legal. E o que a IA nunca vai fazer melhor do que a gente? Empatia. Essa é Essa é Clássica. Essa é clássica, né? Fácil. Empatia, né? Colaboração também.
que mais? Deixa eu ver, para fechar. Uma decisão impopular que valeu a pena para o time ou para um cliente? Eu acho que uma decisão impopular é, por exemplo, você ter que reorganizar uma equipe para se Exato. adaptar a uma nova realidade. É duro, às vezes, Exato. mas ela precisa ser feita. É. Né? Então, não é nada popular, mas no mundo de hoje, como a gente vive, às vezes você tem que fazer reorganizações. Exato. Você ter que, de repente, né, desligar uma pessoa entendendo que ela não está colaborando para o time é sempre duro. Mas é necessário, assim. E você vai, como líder, passar por essa situação várias vezes na E carreira. para fechar, se vocês pudessem dar um conselho para essa galera da Gen Z, qual seria? Um conselho assim imediato Acho que para já botar em prática. Humildade, colaboração e a curiosidade que a gente tanto disse, são três pitadinhas necessárias. E não é só para a geração Z, eu acho que Pra todo todas as mundo, né? gerações. Né? A humildade de você saber que você não tem todas as respostas, a humildade de você Perfeito. procurar colaborar com as pessoas para um propósito final e a curiosidade, de novo, que eu sou fanática por isso, que é para você estar por dentro de tudo que acontece e ser um profissional preparado. Né? Eu acho que ter a escutativa. Quando você estiver conversando com alguém, você genuinamente escutar o que aquela pessoa quer, do mesmo jeito que eles, quem não quer ser escutado, né? Eu acho que essa via de mão dupla, acho que pode facilitar, inclusive, a gente quebrar muito desses estereótipos que foram criados, que, como a gente falou aqui, eu acho que muito disso não tem muito a ver quando a gente olha a realidade. Perfeito. Fechamos. Muito Temos. Gente, eu vou fazer igual. Lembra Não, o tá. pessoal? Você lembra de Jô Soares, né? Vocês lembram Não, de Jô Soares? Jô eu peguei, Jô, peguei. então, Jô você pegou. Lembra no finalzinho? A gente pode ficar aqui falando mais. É verdade. Mas adoramos. Ficaria Não, muito tempo. É verdade, é Uma hora muito e 10 bom. de papo. Olha, Sensacional. Passou É rápido. uma aula inaugural de MBA, né? Isso aqui já seria Perfeito. Já tem mais. Vocês sabem muito que a gente também. sensacional. Galera, super obrigado por você assistir até aqui e a gente fecha. Super obrigado, Ana. Super obrigado, Fernanda. Obrigada pelo Vocês, convite. Obrigada, viu, gente? meninas? Amei. Adorei. Muito obrigada. bom. E, pessoal, lembrem-se de acompanhar nossas redes. Vocês têm Instagram, LinkedIn, RHZ. Sem mistério. Isso aí. Kimball Só lei. Insights. E curta e compartilhe. Fechou.